O professor Alessandro Caldeira é o professor do Instituto de Ciência e Tecnologia, aqui do campus Diamantino, possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa, especialização em Educação Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente é professor efetivo da UFVJM, campus Diamantino, onde desenvolve pesquisas nas áreas de educação à distância, cursos híbridos, retenção e evasão no ensino superior e formação de professores e coordena um projeto de apoio ao ensino pela Pró-Reitoria de Graduação. Professor. Oi, gente, bom dia, né? Como a Leila falou, meu nome é Alessandro. Eu vim partilhar um pouco da minha experiência, né? Assim, minha experiência num contexto um pouco distinto da professora Jussara, porque eu leciono cálculo, mas leciono cálculo para as engenharias, né? No DCT, no bacharelado. Então, eu vou falar. Não. Será que eu falo? Pegar o banco. Melhorou não? Agora sim. Então eu vou partilhar um pouco da experiência que eu tenho vivenciado dentro do curso do BCT, né? Só para contextualizar, eu ingressei na universidade em 2014, mas desde 2016, no primeiro semestre de 2016, eu trabalho com cálculo 1. Então eu estou trabalhando só com cálculo 1 desde o início, né, do ano de 2016. As disciplinas, né, a disciplina de cálculo 1, ela é uma disciplina lecionada no primeiro semestre do nosso curso. Então eu trabalho em grande parte com calouros, né? Os projetos que eu tenho desenvolvido, eles têm como alvo principal, vamos dizer assim, os nossos alunos calouros, né? Então, ao longo desse semestre, eu tenho tentado implementar algumas ações sobre as quais a gente vai conversar, né? Inicialmente, eu vou apresentar aqui, até um pouco constrangido pelo resultado dos meus colegas, o resultado da minha primeira turma, que foi o que motivou, né, eu começar esse trabalho, né? Esse é o resultado das minhas primeiras turmas de cálculo 1 no primeiro semestre de 2016. Foram 121 alunos, eu obtive 21 aprovações e obtive 100 reprovações. Então esse número foi um número que um tanto quanto preocupado. Eu, enquanto professor, ao ver um resultado desse de 17% de aprovação, eu comecei a repensar um monte de coisa na minha atuação docente. Eu comecei a fazer esse processo de autorreflexão sobre a minha prática e pensar aquilo que eu poderia fazer para, de alguma forma, conseguir contornar esse problema, né? Assim, longe de mim querer apresentar soluções, mas apresentar alguma coisa que, de alguma forma, eu vejo como positivo e eu tenho um respaldo muito grande dos alunos nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu procurei, né, fazer em relação a essa situação foi entender um pouco. Então, na verdade, eu estou aí desde 2016 ainda tentando entender isso, né? Então eu faço um trabalho muito próximo aos alunos, eu converso muito com os alunos, eu faço questionário com os alunos, eu tento me aproximar ao máximo dos alunos para entender um pouco desses números aqui. Então eu criei umas categorias que, ao longo desses anos, eu tenho trabalhado com elas, e elas têm, assim, me mostrado algumas coisas que às vezes esse número frio não mostra, né? Porque isso aqui acaba alimentando um pouco do estigma do cálculo mesmo, né? E sobretudo assim, acaba respingando em nós professores, né? O dia que eu vou aplicar a prova, eu gosto de correr, eu nem corro na rua, que eu fico até com medo, né? Porque o negócio ficou tão sério que o professor de cálculo, às vezes, ele é um pouco visado. Os alunos me chamam para jogar bola, eu nunca vou fazer, querem me colocar no gol, né? Então eu fico com... Então eu comecei a fazer algumas coisas para entender isso aqui. Aí eu criei umas categorias. Eu criei 4 categorias, né? A do aprovado, que é o aluno que participa da disciplina e consegue obter lá os 60% e não é reprovado por falta.
Aquele que eu chamo de reprovado na minha disciplina é aquele que participa da disciplina até o final, fazendo todas as atividades que são previstas, porque eu aplico provas, eu dou trabalhos, eu faço algumas atividades extra sala, né? Então esse aluno que participa de todas essas atividades, assistindo às aulas e ainda não consegue obter, esse eu chamo de reprovado. Eu chamo de desistente aquele aluno que começa a fazer a disciplina e aí ele vê por algum motivo que não vai conseguir ser aprovado e eu consigo convencê-lo de não deixar de assistir às aulas. E aí ele assiste às aulas, mas não faz mais as provas. Então ele vai à aula, eu tenho assim, isso aí é um ganho que eu tenho percebido na pesquisa, que é conseguir de alguma forma fazer com que alguns alunos que iriam abandonar a disciplina continuem pelo menos assistindo às aulas. Eles não fazem prova, então isso eu chamo de desistente. Ele é reprovado por nota, mas ele não é reprovado por falta. Acaba deixando de fazer alguma atividade avaliativa. E o abandono, que é o caso drástico, que é o aluno que abandona mesmo. Ele é reprovado por nota e por falta. Some na disciplina. Então aquele número, né, de 83% de reprovação, ele aparece assim. 45% dos meus alunos no primeiro semestre abandonaram a disciplina. Ou seja, de 121 alunos, 54 alunos abandonaram a disciplina. E é mais preocupante quando eu vou analisar esse abandono. Após a primeira prova, desses 54 que abandonaram, 34 já tinham abandonado, né? Quando eu chego no final do semestre, em 2016, no primeiro semestre de 2016, o número de alunos na turma era extremamente reduzido, né? Eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, 12 alunos que não fizeram nenhuma prova e não cancelaram a disciplina e continuam na universidade, né? 21%, então eu tenho 66% de alunos que de alguma forma não concluíram a disciplina, não fizeram as atividades propostas, e isso me gerou um outro tipo de preocupação, né? Porque assim, a princípio parece que isso extrapola a questão acadêmica, não é só a questão da dificuldade que a gente sabe que o cálculo tem, né? O contraste que às vezes existe entre a cultura escolar no ensino básico e na cultura escolar no ensino superior, a forma como a matemática é trabalhada. Então, assim, começaram a aparecer questões com as quais eu me surpreendi, primeiro por não me sentir preparado para trabalhar com elas, né? Mas desafiado a pensar em alternativas para isso. Então eu comecei a fazer esse trabalho, né, de pesquisar, de conversar com os alunos e conseguir entender o que estava acontecendo. E assim, só para ressaltar o seguinte, às vezes a gente vê esses índices aí e a gente fala assim, não, então isso do primeiro semestre de 2016, então no segundo semestre do mesmo ano sua turma deve ter ficado vazia, porque nada, as turmas continuavam cheias, né? Assim, tudo 62 alunos, preenche as vagas, a gente abre mais algumas vagas, turmas chegando a 74 alunos, como eu tenho esse semestre. Então, assim, às vezes o estigma, ele existe, mas ele não afasta o aluno, porque o aluno tem que fazer disciplina, né? Então, eu fiz alguns questionamentos, né? E eu percebi que dois focos, né, se sobressaem nas dificuldades enfrentadas por esses alunos, levando em consideração de novo que são alunos calouros, são alunos assim, né, em grande parte alunos que estão no primeiro semestre da universidade, né, e alguns que estão repetindo, mas estão ali no segundo semestre, terceiro semestre, são alunos que estão recém chegados à universidade. Ponto principal que eles apresentavam como dificuldade é a ideia de saída de casa. A ideia de saída de casa é algo que, assim, eles relatam o tempo todo, em situações com as quais, assim, às vezes eu fico até surpreso e não consigo pensar assim, em alternativas de forma direta. Depois eu vou comentar sobre isso. Eu peguei um estudo, o rapaz chama Marcos Teixeira, que ele trabalha justamente essa adaptação de jovens calouros à universidade. E ele relata sobre essa necessidade de entendimento que a universidade, né, a experiência universitária, ela é para além da formação profissional. Isso é fato. A gente tem uma gama de alunos que ingressam na universidade numa transição, pensando em idade, né,
que ele está saindo da fase da adolescência e está ingressando na fase adulta. E com isso, né, a gente tem uma série de responsabilidades, uma série de pesos para os quais esses alunos às vezes não estão preparados, não se sentem preparados. E acredito assim, que é uma função também nossa, enquanto docente, pensar no nosso aluno para além, né, do discente que está ali. Existe ali um indivíduo, um ser humano ali com o qual a gente tem que se ocupar, com o qual a gente deve se preocupar. Então eles relatam muito, sobretudo os do primeiro semestre, as dificuldades com a rotina diária de casa. Isso aí é algo que assim, é muito latente. Organizar o horário de estudo com as coisas de casa, o relacionamento com as pessoas, porque é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de andar pelas ruas de Diamantina quando é véspera de início de semestre. É algo que chega a ser até comovente. Você vê uma família que traz seu filho, deixa o filho e vai embora. Esse menino que vive lá assim, no contexto familiar, onde tudo às vezes é colocado de forma muito fácil para ele, às vezes, isso não todos, mas muito, assim, tem essa oportunidade de ter acesso a várias coisas, e chega aqui ele é colocado numa situação nova, onde ele vai ter que conviver com pessoas novas, onde ele vai ter que lidar com novas responsabilidades, e ele não tem mais o apoio daqueles com os quais ele podia contar. Isso é algo drástico, isso é uma ruptura assim, muito considerável, né, na vida desse indivíduo, né? Então eles relatam esses problemas, né? Lidar com essas novas responsabilidades, isso é algo que eles relatam. Assim, a gente, até dentre os meus projetos, a gente fez um trabalho, né, junto com o pessoal da Proace, assim, acabou que eu vou falar mais sobre esse projeto. Ele ficou um pouco de lado durante um período, mas agora eu estou retomando as atividades. Chegou ao ponto da gente ir à sala de aula e falar sobre essa adaptação com eles, porque os alunos eles achavam que só eles passavam por aquilo. Era como se cada um estivesse passando por uma situação, mas não existia um espaço no qual eles pudessem conversar sobre aquilo e entender que aquilo não era um problema pessoal, mas era um problema coletivo. Então, assim, essa é uma dificuldade que eles relatam muito. Isso quando eu falo da disciplina de cálculo, eles que levam para o lado, né, da rotina diária, né, dos compromissos, né? Essa questão afetiva também é importante, porque quando esses jovens alunos vêm para a universidade, vão estudar lá a disciplina de cálculo e acabam percebendo, né, que perderam esse suporte da família, eles começam até a dar mais valor às relações afetivas construídas. E isso é algo muito complicado, porque assim, eu por ter uma certa liberdade, assim, eu procuro estabelecer uma relação com os meus alunos, no qual eles têm a liberdade de me procurar para conversar. Eu já tive casos de alunos que foram conversar e me perguntar, procurar saber sobre nota e começar a chorar na minha sala e eu não saber o que falar. Então eu encaminhei esses alunos, né, não foi um, foram vários, para o serviço de psicologia, porque algo precisava ser feito, porque eles relatam isso. O aluno chega lá com um quadro, acredito eu, de depressão, alguns com transtorno de ansiedade, e eu não sei lidar com isso. Mas eu não posso pensar que, enquanto professor, isso também não é algo que eu tenho que discutir. A gente está aí no mês de setembro, a gente está com uma série de campanhas aí do Setembro Amarelo, né? Assim, discutindo questões da vida, questões que são importantes, a questão do suicídio, que é algo que é marcante na nossa região. Então isso aí é uma coisa da qual a gente não pode se eximir, né? Isso faz parte também do contexto universitário. E a gente tem não só esse problema com os nossos discentes, mas com os nossos funcionários de forma geral. Isso é algo latente. Então isso é algo que tem que ser discutido na sala de aula, em momentos propícios. A gente tem que conversar sobre isso. Os nossos alunos, eles sofrem disso e isso afeta diretamente o rendimento acadêmico deles, né? Outro ponto que eu percebi em relação à entrada na universidade, essa transição que acontece do ensino médio para o ensino superior. Eles relatam muito sobre isso, né? Como essa questão, Teixeira fala sobre a questão das exigências, né? Uma exigência maior no ensino superior. Realmente a gente tem uma certa
distanciamento dessa cultura. Eu falo de cultura escolar básica para cultura escolar superior, porque é um distanciamento que infelizmente a gente tem e que às vezes é muito perceptível na universidade, né? Os alunos, alguns alunos, como a professora bem disse, às vezes na segunda prova eles conseguem um resultado melhor, porque eles conseguem se adaptar. Alguns vão demorar um semestre, ou outros nem vão conseguir se adaptar, né? E aí eu sempre penso na ideia da educação a partir da ideia de democracia, né? O aluno entra e aí ele evade, e aí? Né, o governo tem desenvolvido diversas ações pensando sempre na tríade de expansão, democratização e qualidade do ensino. A democratização é algo mais moroso, é algo que deve ser pensado e trabalhado de forma mais elaborada, porque não é só colocar o aluno na universidade. Por exemplo, a gente oferece 150 vagas dentro do nosso curso. Segundo semestre letivo de todo ano, eu já percebi isso porque eu trabalho com calouros, é raro a gente conseguir preencher essas vagas. Ou seja, o aluno que faz ali o mínimo que ele precisa na prova, ele consegue ingressar no nosso curso. Realmente, então a gente tem uma expansão, mas é a ideia da democratização e a ideia de conseguir gerar condições para que esse aluno permaneça, né, e se forme, como o Jussiano bem disse. Então, essa questão, os alunos relatam a questão do ritmo acelerado da universidade. A gente tem, as emendas são bem densas mesmo, né? A disciplina de cálculo, que eu vou falar sobre os dados, ela é uma disciplina densa, com muito conteúdo para pouco tempo, então acaba sendo acelerado, e muito mais acelerado do que, às vezes, a forma como esse aluno estudou no ensino médio. A gente tem um relato da falta de base, isso aí é uma coisa que nos atrapalha diretamente, isso aí por uma série de questões, né? Por exemplo, assim, você pegar o Enem hoje, que é o que acaba ditando a regra para muitas escolas, alguns conteúdos matemáticos, eles praticamente não são cobrados no Enem. Então, se esse conteúdo matemático não é evidenciado no ensino básico, um aluno que vai fazer um curso na área de exatas, ele vai ser prejudicado, porque ele vai sentir a ausência disso na sua formação, né? Mas isso não é um problema só da escola, né? Também existe um problema aí, que eu acredito que assim, é a necessidade de que os nossos alunos, eles devem deixar de enxergar o ensino como uma obrigação para enxergar o ensino como uma oportunidade. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa transição de ver o ensino como uma obrigação para ver o ensino como uma oportunidade, talvez a gente consiga reverter esses problemas, né, que vem aparecendo. A necessidade de proatividade, essa é a expressão que eles mesmos usam, né? Eles têm muita dificuldade com essa ideia de autonomia mesmo, de ter que correr atrás. Então, as coisas que eu tenho proposto dentro da minha disciplina, elas são muito baseadas nesses relatos que eu tenho desses alunos. Isso aqui é outra coisa que me assustou muito. Eu fiz um questionário também com os alunos que faziam a disciplina e que são alunos repetentes, né? Então, todos os alunos que preencheram esse questionário eram alunos repetentes. E 80% desses alunos disseram que em algum momento eles abandonaram alguma disciplina. A maior parte abandonou, foi o cálculo mesmo, né? Mas 80%, isso é um número assim, muito, muito preocupante, né? E quando perguntado sobre os motivos, aí alguns alegam que eu devido baixo rendimento nas provas, né? Então aí eles acabam abandonando. Então aí eu tento fazer um trabalho com eles para reduzir esse abandono. Outros falando sobre a pouca afinidade com a área. O Jussiano comentou sobre isso, né? O aluno desmotivado. Aí eu acho que cabe um outro momento a gente discutir a evasão, porque quando se fala em evasão de curso, a gente sempre não, eu vejo muitas discussões pensando pelo lado negativo, mas eu, enquanto professor, acho que os nossos alunos fazem escolhas importantes ainda de forma muito imatura. Então, um aluno que entra na universidade percebe que aquele curso não é o curso que ele gostaria de fazer, e ele sai daquele curso para fazer um outro curso. Esse não é um caminho negativo. O aluno, eu tenho alunos que saem da BCT e vão para o BHU, né? Qual é o motivo pelo qual ele está fazendo essa transição? Eu tenho alunos que saem do BCT e que vão para a fisioterapia. Será que a percepção de que aquela área não era a área que ele gostaria realmente de fazer um curso, e aí motiva essa troca, é algo negativo, né? Então, assim, a evasão ela tem que ser discutida a partir dos fatores que a motivam, porque eu acho que é uma discussão maior, né? Mas isso é muito comum. Muitos alunos que fazem a disciplina comigo falam que não gostam de matemática.
e eles estão fazendo curso de engenharia. Falam que, quando perguntam sobre o curso, eles falam que escolheram o curso porque a nota permitia fazer aquele curso, ou que não queriam sair de próximo, né, da família. Então, assim, alguns fatores que motivam essa escolha, né, são fatores que devem ser considerados quando se trata de evasão. E outro é a questão da didática, dificuldade com a didática do professor, que é algo que nos chama a autorreflexão. Então, é nesse intuito que eu pensei em algumas coisas que eu tenho desenvolvido desde então. Então, o que fazer? Então, eu vou apresentar aqui, na verdade, são algumas coisas que eu tenho desenvolvido dentro da disciplina e que semestralmente eu sempre levo esses resultados da Prograde, porque eu acho que é importante a gente discutir isso de alguma forma aqui dentro da universidade. A primeira coisa que eu faço é a utilização de metodologias semipresenciais. A gente tem, né, um amparo legal. Aqui eu coloquei a lei de 2004, mas na verdade ela tem uma lei anterior, a de 2001, isso aqui ela foi modificada, que ela permite que a gente use dentro dos nossos cursos de metodologias semipresenciais, um total de até 20% da nossa carga horária. A gente tem que implementar discussões sobre isso, como isso pode acontecer, porque não tem como a gente fugir dessa realidade. A gente tem falado aqui dessa nova geração, realmente é uma geração que está aí ligada na internet, mas a gente tem que pensar, talvez eles não estão utilizando da melhor forma. Então, o que nós podemos fazer para incentivá-los de alguma forma conseguir utilizar dessa ferramenta para as nossas atividades? Então, eu utilizo o Moodle, que é um ambiente virtual que a gente tem aqui dentro da universidade, onde os cursos à distância acontecem, né? Eu utilizo, mas eu não incorporo na carga horária, então eu dou as minhas aulas, cumpro a minha carga horária, e além delas eu utilizo o Moodle. Isso de todas as ações que eu tenho feito, essa é a ação que os alunos mais elogiam, né? Porque o Moodle é um espaço no qual eu vou desenvolver a minha disciplina e eu não perco o que está ali. Então, a cada semestre, o que eu vou fazer é só alimentar aquele ambiente que já foi criado, né? Então, eu disponibilizo para eles o acesso desde o início do curso e eu utilizo desse espaço como uma forma de comunicar. Então, o tempo todo eu estou em comunicação com meus alunos através do ambiente virtual. Eu coloquei aqui só uma ideia de como ele é organizado, né? O Moodle, a minha disciplina, eu tenho lá as informações, plano de ensino, regulamento dos cursos de graduação, e eu distribuo a disciplina a partir de blocos. Então, cada uma das minhas provas está associada a um bloco desse. Quando o aluno entra no bloco, por exemplo, lá, bloco 3, aí tem lá o material da disciplina. Então, vai ter aula, material PDF, vai ter videoaula que eu retiro da internet, que eu vejo antes, dou uma olhada e posto para os meus alunos. Tem lista de exercício. Aí eu tenho um lugar onde o aluno se comunica comigo, que é o fórum de dúvidas. Então esse aluno me apresenta uma dúvida, porque às vezes ele está estudando na casa dele, ele teve uma dúvida, ele posta lá. Então eu gravo uma videoaula e posto no Moodle. Então ele tem acesso. Então, por exemplo, abaixo de cada lista tem videoaulas. Isso são videoaulas que são dúvidas de alunos de turmas anteriores que eu gravei para solucionar uma dúvida de um semestre anterior e continua lá, né? Então vai chegar o ponto que todo exercício vai estar resolvido lá, né? E eu tenho também alunos que me auxiliam nisso. Então, dentro desse projeto da ProA, eu tenho alguns alunos bolsistas que eles ficam incumbidos de analisar o Moodle. Então eles ficam no fórum, eles conversam com os alunos, eles utilizam do fórum. Então o Moodle, né, o ambiente virtual, hoje, por exemplo, a minha disciplina hoje lá, começando agora, ela já tem 17 arquivos de material de aula. Então tudo que eu vou dar já tem lá. O aluno já sabe, assim, ó, o professor parou em tal lugar, a próxima aula dele vai começar aqui, porque já tem esse material lá, né? Tem arquivos com exercício, então é lista de exercício, trabalho que eu dei no semestre anterior, tem lá o material. Às vezes eu passo a lista, resolvo à mão a lista, deixo lá também, porque tem alguns alunos que na resolução eles conseguem entender aquilo que é dúvida para eles. Tem as videoaulas, aí essas videoaulas eu gravo, a maior parte delas eu que gravo em casa, é algo simples de fazer. A gente pode usar o PowerPoint montando umas aulas e utilizar o Camtasia, por exemplo, que é um programa fácil de utilizar. A gente pode usar o espaço aqui da universidade para gravar a aula, e aí o aluno me vê no quadro, eu posso fazer isso. Então a gente tem uma série de ferramentas. Essas videoaulas, por exemplo, eu tenho
com explicação do conteúdo, com resolução de exercício. Aluno, por exemplo, me apresenta dúvidas de trigonometria, que é lá do ensino básico. Eu faço uma videoaula sobre aquilo e posto lá. Então eu não perco isso. Então os meus alunos, e eu consigo através do Moodle saber quais são os alunos que estão participando, quais são os alunos que entram no Moodle, o que eles fazem. Eu consigo tirar esses relatórios todos através do próprio sistema, né? Então é algo que tem sido feito ao longo desse semestre e que os alunos gostam muito, né? Os alunos eles fazem questão, quando eu pergunto sobre as atividades, eles fazem questão de elogiar essa ferramenta, né? É uma ferramenta que está aí, ela é fácil de utilizar. Eu acho que a gente tem que explorar isso aí, porque às vezes a gente vê a ideia da educação à distância e a utilização do Moodle como um lugar para postar material. Você posta lá a lista, você posta, só que aquilo ali tem muitas ferramentas e um potencial gigantesco que a gente deve explorar, né? Então nas aulas de cálculo, né, sobretudo porque os alunos apresentam muitas dúvidas ao resolver os exercícios, esse é um lugar no qual eu consigo ajudá-los bastante. Outra coisa que é parte desse projeto é o estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? Eu tenho esses alunos bolsistas e semanalmente esses alunos eles se dividem em 6 horários, que são os tutores, e eles auxiliam os meus alunos em horários de estudo. Isso aqui o aluno vai vir em um dos horários, vai escolher os horários que para ele é adequado, ele vai participar dessa atividade, onde o tutor vai passar alguns exercícios, eles vão resolver esses exercícios, geralmente em grupo, e o tutor vai os auxiliar, vai tirar as dúvidas. Então são 6 horas semanais, né? Os alunos têm participado, aí eu acabo criando alguma forma de dar um ponto. Eu geralmente distribuo uns 4 pontos, né, por conta dessa atividade, pontos extras, porque às vezes o nosso aluno precisa dessa motivação, mas ele vem, e se ele vem e participa, daí já é uma consequência positiva de algo que foi feito, mesmo que usando de uma intenção, né, que é dos pontos, que talvez não seja a mais interessante, né? A motivação talvez não é a mais interessante, mas o resultado é muito proveitoso. Então eles participam muito desse estudo dirigido. A avaliação substitutiva, que é algo simples, mas que me gerou resultados impressionantes. O que é a avaliação substitutiva? Eu comecei a perceber o seguinte, que muitos alunos que iam mal na primeira prova, mal que eu falo é tirar 0, o aluno estava nesse período drástico de adaptação. Então esse aluno, a partir da segunda prova, ele consegue um resultado melhor. Até a partir dessa questão do desenvolvimento desse pensamento mais abstrato, tudo, ele começa a melhorar o rendimento dele. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que esse aluno, às vezes ele ia para o exame final, e ele era reprovado no exame final, né? E aí eu comecei a observar que a nota dele, muito baixa na primeira prova, se melhorada um pouco, ele conseguiria às vezes ser aprovado. E aí eu criei essa avaliação substitutiva, que na verdade dá direito a qualquer aluno fazer. Então é uma prova que eu aplico no final do semestre. Eu dou 3 provas ao longo do semestre. No final do semestre eu elaboro 3 outras provas, uma para cada conteúdo. E aí eu não deixo assim, por escolha do aluno. O aluno faz as 3 avaliações, por exemplo, ele tem direito a fazer a substitutiva daquela matéria que ele foi pior, né? Daquela que ele teve um pior rendimento, né? E aí, assim, o resultado que eu tenho tido com isso é muito grande. Reduziu drasticamente o número de alunos que abandonou a disciplina depois da primeira prova. Porque eu sempre deixo faço questão de enfatizar que se ele foi mal na primeira prova, o semestre está começando a partir de agora. Que ele pode fazer as outras 2 provas e no final do semestre refazer essa primeira prova, né? Aí aumentou muito o abandono depois da segunda, mas tudo bem, né? Agora é pensar em outras alternativas. Mas eu consegui reduzir o número de abandonos. Por exemplo, se eu pensar do primeiro semestre de 2016 para o primeiro semestre desse ano, eu tive uma redução de 50,4% do número de abandono. Então isso foi um resultado, assim, um resultado considerável. No meu último semestre, 9% dos aprovados foram aprovados a partir da prova substitutiva, né? E o exame final, eu falo com eles, o exame final é algo muito difícil, porque a pessoa tem que tirar, não sei se mudou, né? Acho que estava sendo discutido isso, mas o aluno ele tem que tirar os 60% em uma prova, mais aquilo que ficou pendente ao longo do semestre. Então é algo muito pesado, né? Então os alunos acabam fazendo a opção por fazer essa avaliação substitutiva, né? É lógico que não foi ela, né, somente ela que gerou essa redução no número de abandono, mas é algo significativo. Dá trabalho? Dá.
por exemplo, essa prova substitutiva eu nunca tive menos de 70 alunos fazendo, né? E isso com as minhas turmas variando entre 120 e 140 alunos, o total, né, de alunos. Eu nunca tive menos de 70, então eu aplico a terceira prova, né? Aí uns 5 dias depois eu aplico essa prova substitutiva, então mais 70 provas para corrigir. Realmente é trabalhoso, só que isso gera bons resultados, né? Assim, no último semestre, mais de 70% dos alunos que fizeram a avaliação substitutiva conseguiram aumentar a nota, mais de 70%, sendo que 9% da turma conseguiu ser aprovado. Ou seja, esses alunos que procuram fazer a prova substitutiva são alunos que realmente estão interessados em correr atrás de alguma coisa. Então existe um interesse, existe, de alguma forma existe. A gente tem que tentar criar mecanismos para a gente potencializar isso, mas os nossos alunos, eles assim, a gente está trabalhando com uma geração realmente que é muito diferente da nossa, mas que tem um potencial. A gente tem que tentar criar mecanismos para a gente conseguir aproveitar disso ao máximo, né? Outra coisa que eu tenho trabalhado é um projeto de extensão. E isso aqui surgiu muito dessa conversa que eu tive com esses alunos que foram me procurar e começaram a chorar na minha sala. É um projeto que eu tento desenvolver algumas atividades dentro da universidade. Só para vocês terem uma ideia, a última atividade que eu desenvolvi foi uma palestra. Eu sou professor de cálculo, mas foi uma palestra com a Kíria, que é a delegada da mulher, porque ela me apresentou uma demanda, ela queria conversar com os alunos, né? A gente fez um projeto, uma ação também com o pessoal da psicologia da universidade. Então são ações que extrapolam o campo acadêmico. Então, assim, isso faz parte do projeto como um todo. Então os alunos participam, né? Muitos acabam participando porque, como o projeto tem uma pontuação extra, eles acabam participando por conta dessa pontuação. Mas, por exemplo, eu fiz a divulgação rápida. Essa palestra com a Kíria, delegada da mulher, foram mais de 120 alunos que tinham no auditório lá embaixo. Então foi um número considerável de alunos. E ela foi falar sobre coisas que ela, como delegada, né, vê como problema que tem, e um problema que perpassa a universidade. Nossos alunos estão envolvidos. Então, muito questão de relacionamento abusivo e por aí vai. Então, para esse semestre, a gente já tem algumas ações previstas, né? A gente vai fazer um trabalho de promoção da vida com o pessoal que faz esse trabalho aqui na cidade. Eu até cheguei a conversar também com uma professora, que eu esqueci o nome, do grupo de suicídio, que ela, Nádia, que a gente ficou de implementar algumas ações também. O trabalho com ansiedade, que isso aqui foram os próprios alunos que levantaram como demanda, né? Então, eu até conversei com uma psicóloga da cidade, que ela vai vir trabalhar. Esse projeto antes ele era trabalhado na universidade e nas escolas do ensino básico. Só que, devido à dificuldade, ele está sendo feito só na universidade. Então, aí eu consegui, assim, né, em 2018, no primeiro semestre de 2018, foi o melhor resultado que eu consegui. Ainda está muito abaixo daquilo que eu espero, né, mas eu tive um índice de aprovação de 42%, 58% de reprovação. Ainda é um número muito alarmante, né? Mas eu consegui de 2016 para 2018 um aumento de 148% no número de aprovações. Assim, e essas atividades, né, o trabalho com o ambiente virtual, utilizando dos cursos híbridos, né, que é essa junção entre ensino presencial e ensino à distância, o trabalho com os tutores, né, criando esses grupos de estudo, de alguma forma implementando essa rotina de estudo aos alunos. Isso tem gerado alguns resultados, né? Pensando naquela classificação nas categorias, o número de abandono, por exemplo, foi de 23%. Eu tinha um índice de abandono de 40 e tantos por cento, caiu para 23%, né? Eu tive um aumento no número de reprovados. Isso aqui, de forma geral, não é negativo. Pode parecer negativo, mas não é negativo, porque muitos desses alunos que foram reprovados seriam alunos que iriam abandonar a disciplina. Então, conversando com esses alunos e deixando claro para eles que um aluno que abandona uma disciplina, quando for fazer a disciplina de novo, é como se ele estivesse fazendo pela primeira vez, né? Esse aluno ele continua fazendo as atividades, né? De alguma forma alimenta alguma esperança de ser aprovado no final do semestre, e acabou, por exemplo, ali eu tendo um aumento de 18% no número de reprovados. Mas a maior parte desses alunos, ao relatarem, né, eles falam que eles iriam abandonar a disciplina, mas continuaram porque eles acharam que com essas possibilidades talvez eles conseguiriam ser aprovados. Então a gente tem um aumento no número de reprovados, mas decorrente
de uma redução no número de desistentes e de abandono, né? Aqui eu fiz só um quadro comparativo, né, de 2016, primeiro semestre de 2016 para cá, né? Então você tem um aumento no número de aprovados, o número de reprovados ele se mantém de alguma forma. O 2017/2 ele está em vermelho pelo seguinte: 2017/2 eu tive uma turma de cálculo que ela era a última turma a ser preenchida, isso é muito comum, e esses alunos eles entram na disciplina ao longo do semestre. Então, por exemplo, boa parte dos alunos eles começaram a fazer disciplina na semana da primeira prova, então esses alunos acabam abandonando, então é um problema que a gente tem nessa questão das chamadas, né? Não é um problema em relação às chamadas, mas é um problema para o aluno que chega com o conteúdo em andamento. O conteúdo de cálculo é um conteúdo que você chegar no meio dele, até você entender o que está acontecendo, você já tomou umas porradas de tudo quanto é lado, o aluno às vezes acaba desistindo da disciplina, né? Então o número de desistente, né, ele oscila, e o número de abandono, que apesar no 2017/2 ele ter dado um salto ali, é um número que tende a decrescer, né? Então, assim, a minha intenção aqui não era apresentar nada em relação à disciplina em si, conteúdos, essas coisas, mas são essas metodologias que eu utilizo. Nesse semestre agora, por exemplo, eu estou com uma turma de 74 alunos e uma turma de 72 alunos, né? São 146 alunos, né? E muitos desses alunos, sobretudo assim, alunos que já são da universidade, eles me procuram, né, no início do semestre, querendo uma vaga, alguma coisa, e eles sempre comentam sobre essas ações. Então, quer dizer que isso de alguma forma é comentado, assim, os alunos comentam sobre isso. Então, eu vejo isso como algo positivo. Ainda existe muito a melhorar em relação a isso, existe, mas a percepção que os alunos, né, têm sobre isso é muito importante. Então, eles relatam várias coisas, né? Eles falam sobre a importância das videoaulas estarem lá, que aí o aluno está estudando, ele às vezes não consegue resolver o exercício, ele ia parar de estudar, ele abre lá a videoaula, assiste, consegue entender às vezes e continua a estudar. Ele não precisa esperar o momento da monitoria, porque a gente também tem a monitoria, precisa esperar o momento da tutoria, não precisa, por exemplo, esperar uma aula de exercício para tirar uma dúvida, né? Ele tem acesso a isso no próprio ambiente virtual. Então, aqui o aluno comentando que eu mostro a razão de ter feito aquilo. Na verdade, esse aluno está comentando sobre algumas coisas que eu coloco de ensino básico. Às vezes eu estou resolvendo um exercício de cálculo, precisa trabalhar, por exemplo, com a função trigonométrica inversa. O aluno nunca ouviu falar sobre aquilo. Aí eu paro, gravo uma videoaula sobre aquilo e depois resolvo o exercício, né? Então, é a oportunidade às vezes de um aluno, ele poderia fazer isso por fora? Poderia, né? Às vezes eu estou fazendo, às vezes a leitura pode ser, o professor está fazendo algo que o aluno poderia fazer. Não, eu não entendo dessa forma, porque na verdade ao resolver o exercício, ao fazer uma revisão daquele conteúdo, eu vou abordar aquilo que eu espero que ele entenda para aquele exercício. Então, na verdade, eu vou direcionar. Gera um trabalho para mim? Gera, né? É um trabalho, por exemplo, você pega 124 videoaulas. Tem videoaula de 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Somando isso dá um tempo grande, porque você tem que preparar, você tem que editar, porque eu faço isso, eu que edito. Mas é coisa simples de ser feita. Eu acho que a gente pode depois propor momentos nos quais a gente vá apresentar algumas ferramentas que são viáveis, mas elas geram resultados, né? A questão do aluno não ter que esperar uma próxima aula, né? Poder tirar a dúvida ali. Os alunos estão com o celular o tempo todo. Eu posto a lista, na próxima aula eles estão com o material no celular. Às vezes eu acho que o aluno está vendo mensagem, que você olha lá, o aluno está com o PDF aberto, acompanhando o que você está dando na aula, porque ele não quer copiar. Tudo bem, mas ele está lá com o material está lá. Então, de alguma forma, aquilo gerou interesse nele, né? Aqui o aluno falando, por exemplo, de perder aula. Às vezes o aluno perde uma aula e o material exposto lá no ambiente virtual permite que ele não perca a sequência dos conteúdos, porque o conteúdo de cálculo você perde uma aula, o problema gerado para a aula seguinte é um problema seríssimo, né? Às vezes o entendimento, você demonstra, por exemplo, um teorema numa aula que você vai usar ele na próxima aula. Na próxima aula você está falando do teorema anterior, a pessoa não sabe nem do que se trata. Então, para ele aquilo ali é um prejuízo gigantesco, né? Aqui a questão do diálogo, né? O
o ambiente virtual ele me permite uma maior proximidade com o meu aluno. O meu aluno ele pode me enviar mensagens, né? Os tutores fazem essa varredura lá, né? E algumas mensagens me são encaminhadas, né? E aí de coisas distintas. Às vezes os nossos alunos eles estão também precisando de um lugar para conversar sobre outras coisas. Então eu recebo e-mail, recebo mensagem por esse canal que às vezes realmente eu, enquanto professor ali, não me sinto apto a resolver. Então eu vou encaminhar aquilo para alguém que possa de alguma forma ajudar. Então eu acho que a gente, enquanto docente, a gente também tem esse papel, né, de entender que algumas coisas extrapolam a questão, né, da sala de aula. E se eu não dou conta de resolver, se eu puder de alguma forma orientar ou encaminhar para alguém que saiba, já é um grande avanço, né? Então é isso, assim, eu queria agradecer pela oportunidade.